Muito boa noite, estamos ao vivo agora, dia 8 de maio, pela quarta semana seguida, discutindo temas importantes em vários segmentos e procurando levar informação e também está mostrando os desdobramentos em várias áreas deste assunto que é tão importante para nós, que é a pandemia do Covid-19. Hoje, dando sequência a essas entrevistas, nós iremos tratar de um tema muito importante, que é qual o papel da sociedade civil organizada no enfrentamento, no combate à pandemia do novo coronavírus. Para falar sobre esse tema, nós temos a presença de Mário Salviato. Mário é produtor rural, avicultor, possui um criatório de galinhas ornamentais, foi membro do Conselho Fiscal da Cooperativa Agrícola Vale do Mugi e da Cooperativa Educacional. É membro do Rotary Clube de Porto Ferreira desde 2013, atualmente é o presidente da instituição na gestão 2019-2020 e membro da diretoria do Solar desde 2018. Muito boa noite, Mário. Muito obrigado por ter aceito o convite dessa entrevista. Gostaria, então, que você pudesse fazer as suas considerações iniciais. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Para mim é um grande prazer poder estar aqui participando, né? Estar levando um pouquinho da nossa experiência dentro da instituição, né? Das instituições que a gente já participou, dentro da sociedade, no que a gente pode estar ajudando, né? Então é um grande prazer. Perfeito, Mário. Eu lembro que estamos sendo, mais uma vez, a ajuda do Paulinho, do Paulo Carvalho, que está transmitindo ao vivo essa entrevista pela Rádio Comunidade FM 105,9. Eu lembro também que hoje, dia 8 de maio, o governador João Dória decretou a prorrogação da quarentena até o dia 31 de maio. Nessa semana também passou a ser obrigatório o uso de máscara para todos no estado de São Paulo. Então, são informações que nós vamos aí atualizando neste momento que nós enfrentamos. Mário, queria perguntar para você qual que é o papel da sociedade civil organizada e qual a importância dessas entidades e associações para a nossa comunidade. Como você já bem colocou, né? Sociedade civil organizada, né? Eu acho que a única forma, de fato, de você combater qualquer problema, não só uma pandemia como nós estamos vivendo, mas todos os problemas, criminalidade, a violência, o racismo, é a organização, né? É necessário a organização, é fundamental a organização, em todos os sentidos, né? Então, você participar de grupos sérios, que não tem nenhum sentido político ou financeiro, mas sim realmente ajudar a população, eu acho que é fundamental, né? Eu costumo sempre fazer uma colocação, né? O crime cada vez mais está se organizando e a sociedade cada vez mais está se desorganizando. Cada um acha que o individualismo ou vai conseguir, vamos supor, botar uma tranca na porta de casa ali, está resolvido os problemas. E hoje está muito claro, né, que não é assim. Tanto é que essa questão da pandemia, nós tivemos um caso, os primeiros casos na China e invadiu o mundo todo, né? Todos os países do mundo, acho que com exceção dos continentes das áreas geladas do planeta, o restante todo o país tem casos, vai ter contaminação. Então, quer dizer, não tem fronteira, não tem porta, não tem barreira, não existe, né? É só através da organização da sociedade que a gente pode combater de alguma forma. Perfeito, Mário. Você acabou citando, então, o avanço do vírus pelo globo terrestre. Temos dados aqui que o Brasil está hoje com 140 mil casos confirmados e passa das 9.600 mortes. Lembrando que Porto Ferreira, então, está com 4 casos confirmados e registrou uma morte por Covid-19.
Vocês que estão nos assistindo, estão acompanhando a nossa entrevista com Mário Salviato, mande a sua dúvida, a sua questão, a sua pergunta. Vamos interagir nesta noite de sexta-feira. Próxima pergunta, Mário, seria como que essas organizações, essas entidades, essas associações, então, estão sendo afetadas pela pandemia? E quais os impactos disso para a sociedade? Primeiramente, você falou um dado muito importante, né, Felipe? Quase 10 mil pessoas. Muito representa a população de muitos municípios brasileiros. Tem municípios aí que tem menos de 10 mil habitantes. Então, vamos pensar o seguinte, é praticamente o extermínio de um município. Então, é um negócio muito sério. Bom, o que acontece? Quando você tem uma situação como a que nós estamos vivendo, a sociedade ela se tem muita dificuldade. Hoje nós temos problemas econômicos que estão... A causa da pandemia ela não vai só na saúde, ela vai se ampliando, né? Por exemplo, essa questão do isolamento, essa questão do futuro, da gente não ter uma previsão, não sabe o que vai estar acontecendo, isso aí com certeza afeta muito, né, a questão financeira de um país. E nós estamos falando de um problema global, né, que vai está afetando a situação financeira do mundo, não é exclusivamente do Brasil. Não é exclusivamente da sua cidade, de Porto Ferreira, do nosso estado, não. É um problema mundial, né? E aí o que acontece? Aí vem aquela questão que as organizações que fazem parte, né, que tem como composição a sociedade, ela tem que se movimentar para poder manter as instituições em pé. Porque você imagina o seguinte, que nem, por exemplo, o caso do Rotary ele é um pouco mais fácil, mas o caso do Solar, que tem os moradores, você vai chegar para os moradores e falar, nós estamos em pandemia, cada um vai cuidar da sua vida e vamos esperar passar isso por causa do isolamento, vamos fechar as portas. Isso é impossível. Isso não tem como ser feito. Eles necessitam da instituição, né? Não é uma empresa, não é uma loja, eles necessitam dessa instituição. Então eu acredito o seguinte, a gente tem que pegar e trabalhar em cima disso. A comunidade tem que entender que a instituição ela continua com seus gastos e pior, no momento desse, amplia. E, infelizmente, as pessoas se afastam. Não porque querem, porque é por causa da dificuldade. A dificuldade financeira. Vamos lá, vamos pôr há 4 meses atrás, 20, 30 reais não fazia muita diferença num orçamento. Hoje, para quem está desempregado, que está recebendo 600 reais, uma ajuda de custo do governo, que fica horas e horas numa fila esperando, você tirar 20 reais, 10 reais do bolso, faz muita diferença. Então, realmente, a gente tem que tentar, nesse momento, desenvolver projetos para mostrar para a sociedade que a gente também está precisando deles. A organização ela também está precisando, ela precisa do apoio, né? E é esse daí, mais ou menos, o foco. Perfeito, Mário. Lembrando que ele destacou a gravidade desses números que eu tinha citado antes, que são 140 mil casos confirmados e as 9.600, mais de 9.600 mortes. Eu lembro que o problema da subnotificação no Brasil é uma realidade, inclusive, já admitida pelo próprio governo federal. Então, esses números, muito provavelmente, são, infelizmente, maiores do que estes que eu citei, que são os dados oficiais, né? A próxima pergunta, já entrando dentro da nossa realidade, Mário, aqui na cidade, seria como então o Solar se preparou para a pandemia e quais as principais medidas adotadas para a proteção aos internos? O que mudou nesses dias na rotina da instituição? Bom, não mudou esses dias. Na verdade, assim, desde o começo de março, quando teve os primeiros alertas do que estava acontecendo, uma das primeiras medidas que a instituição tomou foi o isolamento, né? Os voluntários e as famílias, elas não podem mais estar visitando os moradores, né? Porque o pessoal
os moradores do solar, eles estão numa das fases mais críticas, né? Numas áreas de maior risco, né? Porque se você imaginar, nós temos pessoas com 100 anos lá dentro da instituição, pessoas acamadas, né? Tem, lógico, tem pessoas que estão melhores, mas tem pessoas nessas situações. Nós temos que pensar nas piores, né? Então, uma das primeiras medidas foi o isolamento. Em seguida, a gente já começou o trabalho. Nós já criamos lá tem uma ala só para isolamento caso apareça alguém em estado gripal. Ele já vai ser retirado do convívio com os outros moradores e já vai ficar nessa ala isolada. Nós passamos a questão de máscara, álcool gel, para todos os funcionários que entram. A gente já fez esse trabalho também lá atrás. Quer dizer, não eu quero que a sociedade entenda que nós não estamos começando isso hoje. A gente começou no começo de março. Então, nós já passamos março inteiro dessa forma, abril, estamos entrando em maio da mesma forma. O que a gente alterou a semana passada foi que agora o funcionário, para iniciar o trabalho, ele vai tirar a temperatura desse funcionário. Vai medir a temperatura para ver se está normal, para ele começar a trabalhar. Se tiver uma temperatura alterada, ele não vai poder entrar dentro da instituição. Quer dizer, todas as medidas preventivas, elas estão sendo tomadas para a gente evitar. Nós tivemos um caso no asilo aqui em Piracicaba, foi uma tragédia, né? A quantidade de vários moradores contaminados, funcionários contaminados, mortes, né? Então, assim, eu peço, inclusive, a gente sabe, principalmente os voluntários e as famílias, elas querem participar do dia a dia da instituição, né? Mas a gente pede, principalmente, a contribuição e a colaboração dessas pessoas nesse momento, porque não está fácil. A gente tem que preservar quem a gente ama, a gente tem que cuidar de quem a gente ama, né? Então, o amor que a gente tem para essas pessoas que já fizeram tanto pela nossa sociedade, né? Porque a gente tem que imaginar o seguinte: os moradores lá, eles já fizeram muito pela nossa sociedade. Então, a gente tem que estar ali colaborando no nosso dia a dia e pedindo a ajuda da população para que entendam o porquê não pode estar indo. Então, quer dizer, o pessoal vai levar alguma coisa para a gente, ele para na portaria, uma pessoa vai até a portaria, repega a mercadoria, sabe? Então, continua, mas com limitações. Perfeito, Mário. Você comentou a importância dessa escolha do solar de já adotar medidas de prevenção logo no início de março, antes mesmo da primeira morte confirmada no Brasil por Covid-19, que foi mais ou menos no meio de março, né? Isso é confirmado hoje, né? Os municípios, os estados, os países que não subestimaram a gravidade desse problema e adotaram medidas logo no início, hoje contam um número muito menor de contaminados e um número muito menor de mortes. Você falou também da sociedade, de ajudar, como a sociedade ajuda, né? Essa é a próxima questão. Na sua opinião, como a sociedade pode ajudar na manutenção da instituição? Isso é importante dizer porque, às vezes, muitas pessoas querem ajudar, mas não sabem ao certo como e aonde ajudar. Então, na sua opinião, como a sociedade pode estar ajudando na manutenção da instituição? Falando do solar. Ok. Primeiro, a gente tenta fazer um trabalho de muita transparência, tá? Hoje, o solar ele tem 2 veículos básicos de comunicação, praticamente um semanal, que é o Facebook, tem a página no Facebook. Então, todas as doações, tudo que a gente recebe é postado lá, mostra para a sociedade. As informações, elas estão abertas para quem quiser. Então, quer dizer, quando você contribui, realmente vai indo. Porque existe essa grande preocupação, Felipe, que é a seguinte: você vai contribuir, mas será que realmente isso vai chegar até a instituição? Vai chegar até a pessoa que precisa, né? Isso a gente tem essa preocupação, porque a gente vive no Brasil e, infelizmente, aqui, às vezes, nem sempre a contribuição, a ajuda realmente chega, né? Mas, assim, então, a transparência é o primeiro ponto que a gente trabalha lá dentro, né? Aí, existem várias formas de você contribuir, né? Existem as formas de que são sócios,
da instituição, porque, por exemplo, eu faço parte da administração, mas eu sou um sócio da instituição. Então, eu contribuo ou mensalmente ou anualmente com a instituição para ser sócio. Então, existe um boleto, carnê, se você quer que o motoboy passe na sua casa para pegar essa contribuição, se você quiser fazer depósito bancário, se você quiser pagar em boleto essa contribuição, você vai entrar em contato com a instituição e através desse contato, você vai definir como que você quer contribuir. Tá? Então, essa seria a ajuda financeira. A gente tem um gasto muito alto mensal, com folha de pagamento, com medicamentos, sabe? Porque pra gente, às vezes a gente imagina o seguinte, né? Você tem 40 idosos, então o custo de alimentação é baixo para 40 pessoas, realmente. Agora, você manter uma instituição é muito difícil. Só para você ter uma ideia, vamos supor que você, na sua casa, você tem uma pessoa e você tem que pagar uma cuidadora para essa pessoa, tá? Você vai pagar no mínimo, uma cuidadora com os encargos trabalhistas, ela vai sair mais de R$2.000, tá? Se você vai ter uma cuidadora integral, na verdade, você tem que contratar 4 pessoas, 4 cuidadoras. Então, os 2.000 já vão para 8.000, para cuidar de um idoso, uma pessoa, né? Imagina o tamanho da estrutura que nós temos para cuidar de 40. O gasto que nós temos, e nós estamos falando só de uma cuidadora, fora os outros custos que a pessoa de uma certa idade tem, que é o medicamento, fralda, roupa, né? Para você lavar, lavanderia, toda a estrutura para você manter uma instituição. Então não é muito simples. Lembrando que a nossa instituição, ela é a única de Porto Ferreira. E ela é de uma associação, ela não é do município, ela não é da prefeitura. A prefeitura, ela contribui, mas ela não tem a responsabilidade que deveria ter em cima de uma instituição, porque não é dela. É uma associação que mantém, somos nós, a sociedade organizada que mantém o solar, né? Então, quando acontece dessa forma, você tem subsídios públicos, né? Porque nós somos uma associação filantrópica, né? Então a gente tem subsídios para manter a instituição, porém eles não são suficientes, estão longe de ser suficientes. Aí eu falo para você lembra das festas, dos almoços, do bingo, do bazares que tem no solar, né? Só que agora não está tendo, por conta da pandemia. E agora? Agora a sociedade é o momento da sociedade ajudar. Mas a sociedade também está com dificuldades. Então a gente está aqui pedindo ajuda, né? A gente tem que pedir. Estamos pedindo para o poder público ajuda. O Rotary está trabalhando, inclusive nós estamos com alguns projetos do Rotary em cima disso, da instituição. A igreja, todo mundo vem contribuir. Hoje nós recebemos a doação, sempre, graças a Deus, a sociedade ajuda muito, de um time de futebol, né? Tem cantores fazendo live, procurando ajudar. Então, a sociedade se organizando. Isso que é o bacana. Um time de futebol, um grupo de futebol, fez uma arrecadação e entregou para a gente lá hoje. Poxa, é isso que a gente precisa. A gente não pode se isolar nesse momento. O isolamento, sim, para evitar doença, mas não o isolamento entre as pessoas. Nós continuamos vivendo em sociedade. Um precisa ajudar o outro. E nesse momento, essas instituições, elas precisam de muito da ajuda da população. No caso em específico, eu vou falar do solar, né, que é onde a gente participa, está precisando muito, né? Então, eu acredito que toda ajuda é bem-vinda, mas a questão financeira hoje da instituição é o ponto mais sério. Para quem está nos acompanhando nessa sexta-feira à noite, estamos com Mário Salviato falando do papel da sociedade civil organizada e das instituições no combate à pandemia da Covid-19. Mande o seu comentário, a sua dúvida, a sugestão e participe conosco. Mário, você falou um pouco sobre a realidade do solar. Queria perguntar agora de uma outra instituição que você também faz parte, o Rotary Clube de Porto Ferreira. A minha pergunta é:
O Rotary desenvolveu ações para ajudar no combate à pandemia. Quais e qual a importância dessas ações? Na verdade, eu estou no Solar devido ao Rotary, né? Hoje eu participo da administração da instituição devido a uma procura que a própria instituição nos fez. Nós temos vários rotarianos que fazem parte hoje da administração, né? Por quê? Porque quando você participa de um grupo como o Rotary, você já participa imaginando que você quer se organizar para ajudar de alguma forma, né? Que nem, por exemplo, o Rotary tem vários eventos que eles fazem durante o ano. Inclusive você, Felipe, eu conheci em um dos eventos de Rotary, né? Em 2017, não é isso? 2016. Não, desculpa, 2017, é verdade. Agosto de 2017. Exatamente, num dos trabalhos do Rotary para a juventude, né? Então, a gente tem trabalhos do Rotary para a juventude, trabalhos do Rotary para o meio ambiente, trabalhos do Rotary para a saúde e trabalhos do Rotary para a família, né? E o Solar entra nesse trabalho de Rotary para a família, né? O que a gente tem feito? Eu vou citar para você três projetos que estão em andamento em plena pandemia, tá? Imaginar que é o seguinte, nesse momento, eu digo novamente, nesse momento nós temos que nos isolar, mas a gente tem que trabalhar em prol da sociedade. É o momento que a sociedade mais precisa. Uma das grandes bandeiras do Rotary por muito tempo é a questão da poliomielite, que ela também foi uma grande tragédia que contaminou muitas pessoas, que provocou a morte de muitas crianças, né? Deixou muitas crianças sem poder andar, sem locomoção, né? Então, e hoje você não vê mais, porque o Rotary trabalhou muito pesado para evitar isso. Em 2025, se tudo corresse bem, o mundo estaria livre dessa outra pandemia que era a poliomielite, né? Não sei como vai ser, né? Porque a gente está num momento delicado, o mundo está passando por um momento delicado, não sei como vai ser o andamento, mas era para estar livre. E agora, nós estamos com três projetos em andamento. Nós começamos um projeto dia 7, ontem, né? Na quinta-feira, que é um projeto em parceria com a instituição SESI. O Rotary ele foi procurado pela instituição e ele está fazendo a distribuição no Jardim Anésia 2 de 60 refeições, segunda até sábado, até o final do mês de maio. Já está até o final de maio, isso é garantido. Aí, dependendo como as coisas forem andando, pode estender. Então, são 60 refeições que estão sendo distribuídas para famílias que já tinham sido cadastradas, que já estão em situações, consideradas situações já críticas mesmo, e aquilo ali, muitas vezes, pode ser a única refeição mesmo do dia da pessoa, né? Um outro projeto que também já está em conclusão o Rotary ele vai fazer uma doação de EPIs, o Rotary Internacional ele está fazendo uma doação de EPIs para as instituições, para os asilos. E aí nós cadastramos o Solar nesse projeto, né? É um projeto que vem os equipamentos, porque tem máscara que custa mais de R$20 que tem que ser usada. E você usa aí 8 máscaras no dia. Então você vê o valor, né? Se você pôr no mês a quantidade de funcionários que tem, né, o custo é altíssimo, né? Então eles estão mandando esse lote de EPI para os asilos, né, mas não só na nossa cidade, em todas, parece que são quase 300 e poucos asilos que serão atendidos, né? Isso também é um projeto que já está praticamente pronto. Hoje mesmo a gente está mandando a relação dos funcionários e a relação dos moradores. E um terceiro projeto que a gente está trabalhando sobre o Covid, esse ainda não foi aprovado, a cidade de Porto Ferreira,
São só 10 cidades, 10 clubes que vão receber esse benefício. Nós recebemos a lista essa semana, estamos com 12 clubes que foram pré-aprovados, e Porto Ferreira está entre esses 12. Então, as chances para entrar entre os 10 é grande. E hoje eu recebi uma mensagem também pedindo o CNPJ da Santa Casa. Por quê? Esse projeto visa o combate à Covid nos hospitais, né? Então, é um projeto que vai dar mais ou menos em torno de R$ 20.000, e ele vem para ajudar a Santa Casa, né? Então, são projetos, a gente não para, né? O Rotary, nesse momento, é o momento que a sociedade mais precisa do Rotary, né? E a gente está aí, estamos aí para trabalhar para isso. Perfeito, Mário. Lembrando que estamos falando então com Mário Salviato sobre o papel da sociedade civil e das instituições no combate à pandemia do novo coronavírus. O Jonathan, eu vou até exibir o comentário dele aqui, Prado, dá boa noite para a gente, fala: Mário, manda um abraço para Santo Antônio da Platina, lá no Paraná. Pessoal do Paraná, né? Vixe. Muito bacana, né? A região. É isso que é o bacana da internet. As informações chegam em todos os lugares, né? É muito bacana mesmo, né? Lembrando que a gente já teve um comentário da Paula Renata, lá do Rio Grande do Sul também. E sabe quem está acompanhando a gente? A nossa querida amiga Dirley Carandina. Então ela também mandou um boa noite aqui, um parabéns pela entrevista. Então a Dirley também está acompanhando essa entrevista pela Rádio Comunidade FM. Próxima pergunta, Mário, é um pouquinho do que você já tinha comentado, que é sobre aquela questão de que instituições como a PAI, o Solar, o próprio Rotary depende de eventos como um almoço, algo do tipo, para estar complementando a sua arrecadação. Na sua opinião, essas entidades e associações que dependem de eventos para complementar as rendas e fechar as contas, né? Como que fica essa situação financeira desses grupos diante da pandemia? E o que pode ser feito ou o que está sendo feito para amenizar esses impactos? A situação fica grave, muito grave, né? Pelo que a gente está falando. Veja bem, esses eventos, eles representam mais de 50% da arrecadação de uma instituição como o Solar. Tá? Então, é mais de 50%. O valor é altíssimo, né? Então, e aí? Nós não podemos fazer evento. Cai naquela situação. A sociedade, a gente precisa do apoio da sociedade, do apoio do Rotary. Como bem a Dirley faz parte do nosso grupo, faz parte do Solar, ela é rotariana, né? Tem ajudado, enfermeira, tem ajudado na parte da preparação lá, que foi toda essa preparação para enfrentar a Covid, né? Então, ela tem feito isso. E assim, a gente pode citar diversas outras pessoas aqui que têm ajudado, mas como ela colocou um comentário aí, veio o nome dela. Agora é o seguinte, o que a gente pode fazer é a doação mesmo, gente. É a única solução são projetos como esse que o Rotary está desenvolvendo lá dentro da instituição, são os projetos em que, vamos supor, as igrejas podem estar fazendo, porque, como eu disse, o Solar ele é para todos, ele é para as igrejas, ele é para as instituições como o Rotary, Lions, para a maçonaria, ele é para todo mundo, né? Para as instituições espíritas, evangélicas, qualquer um pode precisar. A gente brinca muito lá dentro, fala assim, olha, nós estamos cuidando da nossa casa do futuro. E é bem isso, né? Eu espero que a minha casa do futuro demore bastante para chegar lá, mas se chegar, que esteja em bom uso, né? Para mim poder me acomodar bem ali dentro, né? E eu acho que isso é importante, né? A gente tem que pensar que qualquer um de nós amanhã pode estar lá. Então, a nossa obrigação como cidadão, como sociedade, é cuidar dos nossos moradores, né? É cuidar das pessoas que, por si, elas envelheceram. Eu falo, uma pessoa de 100 anos, o que a gente pode esperar?
para ela? É o mínimo tratar o máximo possível bem, para ela ter um final de vida confortável, decente, digno. É isso que é o mais importante. E lá é o que a gente tem feito. E a gente precisa. A gente precisa do apoio. A gente precisa de doação. Eu sei que o momento é difícil. Mas aqui, do começo ao fim dessa entrevista, vocês vão ouvir isso de mim. Nós precisamos da ajuda da sociedade. Perfeito. Então, os comentários de Mário Salviato. Lembrando, Mário, que um agravante disso é que, muito provavelmente, esses eventos como almoço, bingos, eles não vão deixar de acontecer só nesse momento de isolamento social e de quarentena. Como o vírus continua circulando por aí, as projeções são de 1, 2, até mais, né? 1, 2 anos e até mais. Então, é provável que esses eventos demorem ainda mais tempo, mesmo depois do fim do isolamento social, para retornarem, né, para voltarem a acontecer. Dentro disso ainda, falando especialmente do solar, nós temos a pergunta do Paulo Carvalho, que está lá na Rádio Comunidade FM, transmitindo lá na rádio ao vivo essa entrevista, e que pergunta em relação àquelas lives solidárias, né? Isso é um fenômeno que a gente observou nesse período de quarentena. Muitos artistas, em prol de instituições, de forma voluntária, estavam fazendo shows com transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, para buscar arrecadação. Ele pergunta: aqui em Porto Ferreira, o solar já foi procurado para live solidária? Caso afirmativo, pode dizer qual? E se não, né, se a entidade não pensa em propor o evento online para buscar apoio financeiro. Essa é a participação do Paulo Carvalho. Não, nós fizemos, já teve 2 lives. Não me pergunte os nomes, porque eu sou péssimo nisso, né? Mas está lá no Facebook do Solar. Fala para o Paulo, enquanto eu vou falando aqui, ele procurar lá, ele passa para você, né? Mas assim, e como eu disse, aí ó, eu tinha citado o caso da live, né? Pessoas jovens que veem a necessidade, que participam desse mundo artístico e que vêm contribuir, né? Realmente, exatamente esse aí é o princípio e ajuda muito. Honestamente, gente, ajuda muito essas lives. Foram 2 feitas e muito bem feitas, muito bem organizadas, muito bem construídas ali, né? E como você colocou também, Felipe, no momento a gente tem visto hoje que tem acontecido esse isolamento, mas provavelmente para eventos isso vai demorar um certo tempo para a gente conseguir resolver, né? Hoje se fala assim, em até agosto, provavelmente agosto, setembro, no isolamento mesmo, né? Mas e como você falou, e o vírus, né? Quanto tempo? Então a gente está torcendo para que em agosto as coisas se resolvam e que a gente consiga ir retomando a vida normal. Mas em eventos eu acho que vai demorar bem mais tempo. E aí como que nós vamos sobreviver? A gente tem que repensar essas estruturas, né? Tem que repensar esses modelos. Então é isso que a gente tem trabalhado lá. Beleza, estamos aqui discutindo então o papel da sociedade civil organizada e das instituições no enfrentamento, no combate à pandemia do novo coronavírus. A próxima pergunta, Mário, a gente já começa a falar do mundo pós-pandemia, né? Quais as lições que essa situação pode trazer para a gente, né? E como será esse mundo pós-pandêmico, né? Então, essa crise que nós enfrentamos hoje, que é uma crise econômica e é uma crise sanitária também, deixará marcas profundas na sociedade, aprofundando as desigualdades e a miséria. E essa é uma situação muito grave. A gente sabe o quão desigual é a nossa sociedade, o quão desigual é o Brasil. Enquanto tem muitas pessoas reclamando do tédio da quarentena, do isolamento social, a gente tem outras centenas de milhares de pessoas onde está faltando comida na mesa. Então, são extremos dessa realidade brasileira e isso tudo deve ser intensificado, agravado agora com a pandemia. Já está sendo, né? Então, a pergunta é: como serão os desafios dessas entidades
que muitas vezes procuram justamente amenizar esse problema e reduzir essas desigualdades. Como será, então, o desafio dessas organizações no pós-crise? Essa é uma pergunta que ninguém tem a resposta, né? Infelizmente, ninguém tem a resposta. Porque a gente não sabe até que ponto, que nem nós estamos falando. Você acabou de falar, provavelmente até agosto, setembro, né? A gente vai ter esse isolamento e pode levar 1, 2 anos para conseguir combater essa doença. Imagina esse período, né? O que vai acontecer? Nós somos a 8ª economia, acho que ainda a 8ª economia do mundo, né? Imagina, nós somos a 8ª economia do mundo, de um mundo de desiguais, né? Nossa economia é uma economia desigual. A 8ª economia que tem gente que passa fome em momentos que a economia vai muito bem. Imagina se agora, né? Aí volta aquele assunto, né? Como que você vai pedir 10, 15 reais para uma pessoa que não tem nem para comer? Como que a sociedade vai se organizar? Ela não tem, né? Ela não está tendo recurso para isso. Então, realmente a gente espera que, como, por exemplo, um dos maiores exemplos que aconteceu foi, na minha opinião, no Japão, na Segunda Guerra Mundial, né? Que o Japão mudou toda a sua concepção né, depois da Segunda Guerra. Ele teve uma outra visão, né? Quem sabe o mundo, não é o Brasil, porque não é só o Brasil, mas o mundo entenda dessa mudança, né? Que nós não estamos sozinhos, que a gente vive em sociedade cada vez mais interligada. Novamente, nós tivemos um caso de uma doença lá na China que está dominando o mundo. Então, quer dizer, como que chegou, né? Como que espalhou dessa forma? Essa união, essa interligação entre os povos. Então, não existe mais barreira geográficas, barreiras naturais, não existe. Isso acabou. Então, se acabou, um depende do outro. Um está ligado com o outro. Então, cada vez mais nós teremos problemas nesse sentido. E cada vez mais a gente tem que tentar se organizar. E eu gostaria de ter uma resposta, mas eu acredito que realmente vai ser muito difícil. Por quê? A gente não vai conseguir fazer muita coisa e a sociedade vai estar mais pobre, né? Então, nós vamos ter uma sociedade mais miséria. É triste, eu gostaria de trazer para vocês boas notícias. Boas notícias eu acho que eu vou ter, assim, do tipo... por exemplo, as nossas crianças estão aprendendo a ter aula em casa. As pessoas estão aprendendo a trabalhar, então em casa sem precisar pegar carro, ficar indo pegar trânsito e tal. Isso é uma boa notícia, né? Esse tipo de trabalho crescendo dentro das próprias residências, as pessoas podendo ficar mais tempo com a sua família. Isso é interessante. Agora, na questão social mesmo, na questão econômica de um país, aí realmente a gente não consegue dar uma previsão hoje, é só mesmo a hora que a coisa mudar lá para frente, que aí a gente vai conseguir deslumbrar. Enquanto isso, vamos tentando fazer a nossa parte, né? Vamos tentar fazer um almoço online. Lembrando que a pandemia não criou a desigualdade, apenas intensificou. A desigualdade é um problema, infelizmente, estrutural na história do Brasil. Você pediu para o Paulinho ir atrás do nome da banda, né? Ele já pegou aqui para a gente. Dia 16 de abril, quem se apresentou para ajudar o Solar foi a banda Cuba Livre. E dia 28 de abril foi o Lucas Guedes. Eles que fizeram a live para ajudar o Solar. O Mário não, desculpa. O Paulinho falou, bem como a Maria do Carmo, que também está acompanhando a gente, que o som está dando umas picotadas, está cortando, né? Mas é normal, é por conta da conexão da internet, né? Não está comprometendo a qualidade do áudio da entrevista, né? Estamos aqui, 19 horas e 41 minutos. A próxima pergunta segue dentro dessa questão também, Mário, que seria sobre as doações, o sentido já de solidariedade que a pandemia poderia despertar. O Brasil não tem uma tradição cultural de doações,
A gente observou isso o ano passado, quando nós tivemos o incêndio em abril da Catedral de Notre-Dame, em Paris. E em setembro de 2018, se não me engano, incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Mais brasileiros doaram para a Catedral Parisiense, na França, do que doaram para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então aí tem uma questão de pertencimento da história e da cultura local, nacional, e também essa ideia de doações, essa cultura de doações. O Brasil não tem isso enraizado em suas tradições, né? Mas em momentos como esse que nós estamos vivendo, de crise, a solidariedade tende a aumentar. Queria saber se você acha que esse é um legado que pode continuar, esse legado de doações, da solidariedade, você acha que pode continuar, mesmo depois do fim desse momento que nós estamos vivendo? A gente espera, né? Você fez um exemplo da catedral e do museu, e eu vou te dar um exemplo bem recente. Quando a gente começou a ouvir das mortes da Itália, né, pela pandemia, as pessoas aqui ficavam chocadas, né? Nossa, 5.000 italianos já morreram, que tragédia, que coisa triste, né? Um povo tão bom, como que está sofrendo? Deve ser uma coisa horrível. Nós já estamos com quase 10.000 brasileiros e muita gente não percebe, né? É triste isso, né? Justamente parece que com o outro a dor é maior. Que nem o 11 de setembro, por exemplo. Quantas pessoas morreram no 11 de setembro? E o mundo inteiro ficou chocado. E aqui quantas pessoas já morreram? E qual que é a reação das pessoas? Né? Então, realmente, essa questão, a gente espera que essas mudanças, né, que essa mudança ela aconteça. Principalmente, eu acredito muito nas novas gerações, você sabe disso, Felipe, você me conhece. Eu acredito muito em vocês, os jovens, em que vão mudando, né? Que vocês têm esse sentido de pertencimento, esse sentido de, não, eu vou lutar pelos meus ideais. Esses grupos mesmo, Interact e Rotaract, a gente participa, né? Eu percebo muito isso em vocês. Eu quero lutar, eu quero conseguir, eu quero poder ajudar, eu quero fazer projeto, eu quero ajudar a sociedade. Isso não pode morrer. A gente tem que parar de ver direita e esquerda nesse país. A gente tem que parar de ou você é bom ou você é mal. Isso que eu acho que a gente tem que parar de ver. De ter essa visão fechada, ou você participa do bem ou você participa do mal. Não é assim. A gente tem que colaborar, tem que ajudar, tem que ver que tudo tem seus dois lados e o melhor lado sempre é o lado do meio. É você seguir o meio termo. Não partir nem para um lado nem para o outro, é seguir uma linha lógica. Sabe? Parece que para algumas pessoas, quanto pior, melhor. Né? E não é assim, gente. É importante a gente, novamente, eu vou voltar no mesma tecla. Nós vivemos numa comunidade mundial. Se um país vai mal, o outro também vai. Se uma família vai mal, a outra também vai. Não adianta a gente ter gente muito rica num país e outros passando fome. Isso não vai resolver nada. A violência aumenta, a criminalidade aumenta, a insegurança aumenta. Então, o que adianta você morar dentro de um condomínio que você não pode sair na rua para dar uma volta? Né? O que adianta você ir num supermercado que vai ter filas na frente do supermercado te pedindo dinheiro, você se sentindo constrangido? O que adianta você ter um carro de luxo, você vai ter os pedintes ali batendo no vidro do seu carro, parando uma moto, botando um revólver na sua cabeça? Então, é tão lógico isso, é tão simples, né? A sociedade ela tem que se organizar e ela tem que entender que nós todos estamos no mesmo barco. É isso. Perfeito, Mário. E a pandemia tem ensinado isso, ou pelo menos tem procurado ensinar isso, da importância da solidariedade, né? O Paulo Carvalho... Pode falar, Mário. Ela tenta passar essa lição. Eu não sei se está conseguindo ensinar, mas a lição é essa, né?
Pois essa é, questão da infelizmente, solidariedade. exatamente. Infelizmente, a gente acaba nem sempre ouvindo essa lição, né? O Paulo Carvalho comenta. O problema é que no Brasil até dinheiro para a saúde pública são desviados. Talvez venha aí os descréditos. Estão falando também do grave histórico estrutural problema da corrupção no Brasil. Próxima pergunta, Mário. Aliás, antes da próxima pergunta, um comentário meu que você comentou sobre solidariedade, né? Professores, pesquisadores, filósofos que já estão aí visualizando esse mundo e também de olho no passado, das lições de outras pandemias, de outras situações similares que essa que a gente já vivenciou, que a humanidade já vivenciou, eles falam assim que essas epidemias, a peste, desperta o sentido de sociedade. Isso porque coloca em contraponto pessoas que são obrigadas a pensar no pacto social. Coloca pessoas que talvez nunca tivessem que discutir ou nunca gostariam de discutir assuntos importantes e que são obrigadas por conta desse pensamento de coletividade, né? Então ele coloca que essas epidemias despertam o sentido de sociedade em nós. Então que isso continue mesmo depois que toda essa situação passar, e vai passar. Essa é a certeza que nós temos. Próxima pergunta, Mário, é como você vê o mundo pós-pandemia? Você acredita que essa situação pode gerar bons frutos no futuro? E como isso poderia acontecer? Antes eu quero só falar de uma tese de um filósofo ferreirense, né? Vou falar do prefeito. Ele me disse um dia, não, há pouco tempo, e assim, tem lógica, tem muita lógica, inclusive, dentro do que você está falando. Ele falou o seguinte para mim: um povo, ele só cresce, ele só evolui na decadência, na tragédia. Porque se está tudo muito bom, você não vai evoluir nada. Você vai continuar o ritmo ali, né? Agora, numa tragédia, é que você cresce, né? No fundo do poço é que você consegue melhorar. O que eu imagino, Felipe? Como eu disse, as pessoas estão pensando mais no bem-estar, elas estão dando mais valor ao seu tempo, né? Elas estão dando mais valor ao emprego, à sociedade. A gente ainda não passou realmente um isolamento total. Agora imagina essas cidades, esses países que entraram no isolamento total, de você não poder sair dentro da sua casa, você ficar trancado dentro da sua casa. Você está aí sem... inclusive, eu quero te fazer uma pergunta a respeito disso também. Depois que eu terminar, queria que você me respondesse como que os jovens, aí entre 18 e 20 anos, estão vendo essa questão do isolamento, né? Mas assim, que nem vamos supor você, um jovem, estudante, faz seus trabalhos sociais e de repente está preso dentro da sua casa. Não pode estar saindo. Então, assim, aquelas coisas simples que era pegar e sair para caminhar, dar uma volta, né, queimar um pouquinho as calorias e tal, essas coisas simples, já você não está fazendo, né? A sair com os amigos no final do dia, comer um lanche, né? Convidar um coordenador bacana, assim, para ir numa lanchonete bacana, que tem uns nomes de lanche bem interessantes, um sabor, assim, fantástico, né? Bater um papo, jogar uma conversa, não está acontecendo, né? Imagina, por exemplo, amanhã minha filha faz aniversário. E assim, os amigos não vão poder vê-la. Ela vai ter que passar o dia de aniversário dentro de casa, junto com a família. E aí? Né? É um aniversário a menos. Uma coisa assim tão simples, né? Uma festa de aniversário que a gente vai de uma forma tão corriqueira, ela não está acontecendo. Então, eu acho que essas coisas vão fazer diferença, sim, na sociedade. Eles vão passar a dar valor para as pequenas coisas. Porque, como bem disse nosso amigo Paulo Carvalho, que também faz parte do Solar, que também é uma pessoa que está ativa, muitas vezes o menos é mais, né?
Ele sempre diz isso. E realmente, muitas vezes o menos é mais. E depois você me responde o que eu te perguntei. Perfeito, Mário. Sobre a sua pergunta, então, né? Até conversamos isso ontem, estávamos ao vivo, mas falamos sobre como a juventude tem se comportado diante do isolamento, né? Falei para você que o que eu percebo é que tem pessoas que estão desrespeitando o isolamento social, continuam livremente saindo às ruas nesse momento. Não é porque agora a gente está retomando as atividades aqui em Porto Ferreira gradualmente que a pessoa, o estudante que não está na faculdade ou que não está na escola, porque essas instituições ainda não voltaram às aulas, pode circular livremente. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Essa que é a recomendação. O retorno gradual das atividades é pensando na sobrevida da economia local, né? Então a gente não pode também achar que está tudo bem, que o vírus da noite para o dia acabou. E a outra parcela, que também não é pouca, são as pessoas que estão sim respeitando o isolamento social, que estão dentro de casa e que na quase maioria das vezes estão extremamente revoltadas com as outras pessoas que não estão recebendo, aliás, não estão seguindo as orientações e permanecendo em casa. Então a gente vê essa divisão, essa disputa, tem observado essas questões, né? Que entra naquela questão que a gente falou de solidariedade, né? O que eu faço interfere diretamente na vida da outra pessoa e vice-versa. Por isso que é importante estabelecer todo mundo o ideal de cooperação e de sociedade. Essa que é a questão. Espero também que nesse momento nós possamos ressignificar a nossa vida com esse aprendizado que a pandemia está nos trazendo, dar mais sentido aos momentos em que nós poderíamos livremente sair de casa, né, mais valor a esses momentos, e também, pensando na economia, buscar, lutar e defender uma economia que seja mais solidária e menos cruel e opressora, como muitas vezes é a que nós presenciamos, né? Despertar uma unidade social para poder repensar uma sociedade que seja mais integrada, mais harmônica, né? E que pense mais no próximo. Mário, diante dessas questões que você muito bem colocou, eu gostaria então que você pudesse fazer, agora 19h54 minutos, as suas considerações finais. Quase uma hora de papo, né? Que bom. E passa rápido, né? E passa rápido. Olha, Felipe, eu acho que assim, hoje o mundo vive um momento delicado. A sociedade vive um momento delicado. Que nem você colocou, né? É muito claro, às vezes, as pessoas às vezes ainda não conseguiram, vamos lá, de uma forma bem simples, cair a ficha, né? Como que a ação dela pode provocar uma ação a favor ou contra outra pessoa? Por exemplo, você falou, tem muitos jovens que ainda não respeitam o isolamento social. Não é porque está na faculdade ou que está voltando, pega e sai para a rua e pega a família inteira, vai para o supermercado e tal. Só que assim, esse jovem, geralmente, ele mora numa casa que tem pessoas mais velhas, né? Imagina esse jovem que não nem apresenta, às vezes, sintoma, ir para dentro da casa dele e lá tem um avô de 70, de 80 anos e esse jovem contaminar essa pessoa. Ele é o responsável. Ele é o responsável da contaminação. Ele correu esse risco, né? Fez porque? Não. Ele tem culpa? Não. Mas ele foi o responsável. Então eu acredito muito nisso. Cada ser humano tem que fazer sua parte, Felipe. Às vezes a pessoa vira para você, para mim no caso, e fala assim, mas você já tem tanta coisa para fazer, você tem tanta coisa para ir atrás e tal, e ainda fica arrumando para a cabeça para ir cuidar para Rotary, para Solar. O que você tem na cabeça? Que juízo que é esse? Eu falo, olha, Deus ele é muito bom para mim. Deus ele é muito bom. Ele foi muito bom para mim sempre. Eu consegui muita coisa, às vezes mais do que às vezes eu acho que eu mereço. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é tentar ajudar a sociedade de alguma forma.
ajudar as pessoas de alguma forma. Mário, não acho bacana eu pegar minha bolsa, tirar uma pessoa que está andando na rua e pegar, que vai pedir dinheiro e dar. Eu não gosto disso. Mas eu gosto de dar oportunidades. Eu gosto de apresentar, de dar o meu trabalho. Uma das coisas que mais, eu acho que mais tem valor para mim é o meu trabalho. E é isso que eu dou, o meu trabalho. Né? Porque eu dou um exemplo, eu tento dar um exemplo para minhas filhas, com o trabalho, eu quero tentar dar um exemplo para a sociedade. Eu acho que isso é o principal. Né? Então, quando você vai para uma instituição e você vai ali, veste a camisa e vamos batalhar, é pouco e é muito. É o seu muito tempo, que vale muito tempo nosso. Hoje, cada vez mais, a gente sabe que vale muito, mas é tão pouco que é só o seu tempo. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar mais na sociedade, pensar mais no outro, pensar mais na organização da sociedade, parar de apontar, de entrar no Facebook e criticar Beltrano ou Ciclano e realmente tentar fazer a sua parte. Eu acho que cada ser humano tem que fazer a sua parte. O principal é isso, Felipe. É Felipe Lamelas fazendo a parte dele, Mário Salviato fazendo a parte dele, Paulo Carvalho fazendo a parte dele. É só isso. É parar de se preocupar com a parte do outro e fazer a sua. É só isso aí. Né? Então eu acredito nas mudanças, acredito na sociedade, acredito que nós vamos passar momentos difíceis, mas acredito que isso é uma evolução. Se Deus colocou isso na nossa vida, por quê? Será que não é para tentar melhorar um pouquinho? Vamos tentar aprender um pouco. Eu acho que é isso. Perfeito, Mário. Que a pandemia possa ser um divisor de águas, então, em nossa vida, né? 2 últimos comentários aqui do Ronaldo, ele fala: parabéns, concordo muito com esses itens, mais cooperação e menos competição. E também do meu tio, Alessandro Lamelas, fala: parabéns, Felipe, pela entrevista, parabéns, Mário, pelo trabalho frente ao solar. Agradeço a participação, então, de todos os comentários, como o Mário disse, espero que, sinceramente, que além de solidariedade, a gente possa também aumentar a crença na ciência, no conhecimento, nas instituições, na imprensa, que foram aí nesses últimos tempos, inclusive, como comentamos a semana passada, tão afetadas nos últimos tempos, né? Para encerrar, gostaria de ler, então, um comentário da Dirley Carandina, que participou conosco nesta entrevista. Ela lembra que no próximo dia 12 de maio é o dia do enfermeiro, e de 12 a 20 de maio, a Semana da Enfermagem. Ela diz que é importante ressaltar o trabalho destes profissionais, tanto os do solar quanto do Hospital Dona Balbina, dos postos de saúde, da UBS da cidade, que tem trabalhado muito nesse período de pandemia. Então, eu faço as palavras da Dirley as minhas e reforço a importância fundamental dos trabalhadores da área da saúde, dos profissionais da área da saúde, na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus. Lembro também, para finalizar, que nesta semana, como a gente já comentou, passou a ser obrigatória a utilização da máscara em todo o estado de São Paulo e que na terça-feira, eu, com o apoio de 5 profissionais da saúde, conseguimos estar realizando uma campanha, então, de conscientização para o uso da máscara. Vou reforçar, então, a recomendação. Fique em casa se puder e, se for para sair, saia sempre com máscara. Juntos, somos mais fortes. Muito obrigado, então, para o Mário Salviato, que participou dessa entrevista falando do papel da sociedade diante do enfrentamento ao combate, da pandemia do novo coronavírus. Agradeço à Rádio Comunidade FM na pessoa do Paulo Carvalho, que mais uma vez nos ajudou na transmissão agora na Rádio Comunidade FM. Lembrando que essa entrevista será retransmitida amanhã, sábado, às 19 horas, também na Rádio Comunidade FM 105,9. E por último, agradeço mais uma vez a todos que acompanharam nesta quarta live, nessa quarta sexta-feira, mais uma vez enviando suas dúvidas, seus comentários e suas opiniões. Muito obrigado a todos. Eu vou encerrar agora a transmissão da live.